Boa tarde a todos, sejam bem-vindos. Tem alguém que é a primeira vez hoje? Seja muito bem-vinda nessa casa, essa casa muito amorosa, fique à vontade, tá? Tem os trabalhadores, e você já deve ter sentido, né? Que aqui tem um acolhimento amoroso do plano espiritual desde a hora que a gente adentra, tá? Nós temos que fazer, como sempre, alguns avisos antes de fazermos uma conexão, né? Falar que essa casa é uma casa espírita e ela tem um trabalho social, e um dos seus trabalhos sociais é fornecer cesta básica. Então, ela atende 90 famílias, né? E para esse atendimento ela conta com a doação de itens da cesta básica. Aquelas pessoas que puderem, né, trazer algum item da cesta básica, né, arroz, feijão, leite em pó, os itens, né, óleo, os itens das cestas básicas, alimentos não perecíveis, a casa fica infinitamente grata, porque só desta forma é possível atender essas famílias. Temos palestras todos os dias, né? O horário tem no quadro, também para quem está pela internet tem no site da casa. E para quem precisa de um atendimento, conversar, né, uma orientação, um apoio, precisa chegar entre meia hora e 20 minutos antes para dar tempo de ser atendido antes do início dos trabalhos, antes do início da palestra. Acho que é isso só, né? Então vamos elevar o nosso pensamento, procurar relaxar, procurar deixar lá fora as nossas preocupações, né, as nossas tensões, entendendo que viemos aqui numa casa, na casa do caminho, na casa onde Jesus nos recebe com muito amor. Ele disse: onde estiver mais de uma pessoa reunida em meu nome, lá eu estarei. E aqui todos nós estamos reunidos em seu nome, nos esforçando para aprender os seus ensinamentos, nos esforçamos para nos tornarmos fortes e capazes de colocar em prática tudo o que ele nos ensinou. Então, ele está entre nós. Desta forma, elevando o nosso pensamento ao Mestre Jesus, aos mentores queridos desta casa, aos nossos anjos guardiões, aos nossos protetores amigos. Vamos pedindo que nos ilumine na tarde de hoje e que nos auxilie a expandir o nosso entendimento, nos tornando capazes de compreender e praticar essa doutrina. Envolvendo o nosso irmão José Roberto, que nos trará a mensagem da tarde. Vamos dando graças a Deus e ficando atentos para recebermos esses ensinamentos. Que assim seja. Boa tarde a todos que estão presentes, aqueles que nos assistem também pela internet. Hoje nós vamos abordar um tema bastante interessante, que é do livro Médico Jesus, de autoria do José Carlos de Luca. E esse livro, na realidade, me foi indicado por um médico, né, que não é espírita, que distribui esse livro para os seus pacientes. E, pela surpresa, eu revelei que eu sou espírita, né? E traz, assim, páginas maravilhosas. José Carlos de Luca não é médico, mas ele recebeu orientação do plano espiritual que, pela sua experiência, ele interpretaria os ensinamentos de Jesus à luz da doutrina espírita. Porque, realmente, todas as nossas mazelas, todos os nossos males, quando nós recorremos a Jesus, ele é o nosso médico. E o tema é paciência é remédio. Coisas que não se fala, eu não tenho paciência, ou eu tenho paciência.
porque a paciência é uma virtude. Você desenvolve a paciência. Se você desenvolve, você é uma pessoa paciente. Ou é paciente ou não é paciente. Então não se perde a paciência, né? Ou tem a paciência ou não tem paciência. E a paciência é definida como um estado de perseverança tranquila. Ou seja, nós quando perseveramos com tranquilidade, nós então estamos executando a paciência. E a paciência não é algo assim que contemporâneo dos nossos dias, que nós precisamos ser pacientes hoje em dia, né? Porque nós estamos num mundo moderno, onde a população é muito maior, onde você tem dificuldades muito maiores que nós temos que enfrentar. Isso faz parte do progresso, é a lei do progresso, conforme definiu o nosso querido Allan Kardec nas suas perguntas aos espíritos, no livro dos Espíritos, na sua terceira parte, né, que fala das leis morais. E fala da lei do progresso. A lei do progresso, então, é isso mesmo. Nós estamos aqui nesse planeta justamente para nos aperfeiçoar, né? Nós temos nossas mazelas adquiridas das encarnações passadas, tantas e tantas encarnações, aquilo que o André Luiz chama de zona de remorso, né? Nós guardamos essas mazelas. E essas mazelas têm que ser trabalhadas. Nós temos que, de uma certa maneira, usar a oportunidade da reencarnação para que possamos ter a evolução eliminando essas mazelas, ou seja, trabalhando as virtudes que nos são latentes, porque nós temos o DNA divino, nós somos filhos de Deus. E à medida que nós vamos evoluindo, nós temos justamente que desenvolver as boas virtudes, ou seja, as virtudes têm que, até um pleonasmo dizer que boas virtudes, porque virtudes são coisas boas, né? Aí eu fui buscar na Torá, no Velho Testamento cristão, né, que é os livros sagrados judaicos. Fui buscar nos Salmos, no Salmo de Davi, 37, para mostrar que paciência não é uma questão de hoje, né, é uma questão que vem daquela oportunidade. Imagina se hoje nós temos dificuldades, imagina naquela oportunidade. Se nós olharmos para o Velho Testamento, se nós olharmos principalmente, se nós olhamos para o segundo livro, que é o Levítico, nós vamos ver que é uma história de um povo que enfrenta dificuldades enormes, muitas dificuldades, né? No Êxodo também, se a gente for buscar toda a história do povo judaico, nós vamos ver as dificuldades que eles enfrentaram. E viviam em sobressalto, e lógico, né? Porque imagina só, nós estamos falando de Israel, que tinham 12 tribos que praticamente tinham seus líderes. Se nós temos problemas hoje aqui no mundo contemporâneo, imagina lá, né? Com 12 tribos diferentes, né? Seriam praticamente 12 nações unidas numa só nação. E Davi era poeta, né? Se nós olharmos os Salmos, né, tem tantas coisas maravilhosas. E esse Salmo 37, no item 7, ele diz o seguinte: descanse no Senhor e aguarde por Ele com paciência. Descanse no Senhor. Não se aborreça com o alheio, nem com aqueles que permanecem no mal. Evite a ira e rejeite a fúria. Não se irrite, isso só conduz ao mal. O mal não vencerá, mas o que esperam em Deus receberão a sua recompensa. Então veja que bacana, né? Realmente Davi é um poeta e traz essa mensagem. E nós vemos que naquela oportunidade, né, Davi já trabalhava com esse tema, que é a necessidade da paciência. O Dr. Deepak Chopra, que é um médico indiano radicado nos Estados Unidos, que nós tivemos a oportunidade de assistir uma palestra dele no Congresso da AME. Ele é um escritor, professor, né, de espiritualidade, medicina corpo e mente. Ele diz o seguinte: aceite total e completamente o que vier a acontecer a você, para que possa apreciar e aprender. Né? Aceitar completamente, ou seja, aceitar de uma forma adequada, ter
desenvolver a paciência nesse sentido, porque as coisas que acontecem para nós aqui, nós temos que lembrar que estamos num mundo de provas e expiações. Nós estamos aqui realmente no sentido de ter o aperfeiçoamento, de enfrentar os problemas. Na espiritualidade, quando nós desencarnamos, desde que nós tenhamos a necessária compreensão, nós vamos receber todas as instruções necessárias para quando retornarmos ao corpo material. E nós aprendemos. A evolução que se dá na erraticidade, ou seja, na espiritualidade, é uma evolução de aprendizado. Essa evolução de aprendizado, ela nos traz o seguinte, ela nos traz a consciência das dificuldades que nós teremos que enfrentar para podermos evoluir. E nós, lógico, de uma forma geral, e na grande maioria, a não ser as reencarnações compulsórias, nós estamos de acordo com aquilo que nós vamos enfrentar. Nós estamos de acordo com as dificuldades que nós teremos que enfrentar. Quer seja no lugar que nós escolhemos e temos a necessidade de encarnarmos, né? Por isso que nós estamos aqui, né? Encarnados juntos nesse grupo aqui, nesse país, nessa cidade, nesse estado, enfim, nessa confederação de estados que é o nosso país e finalmente no planeta Terra, porque é aqui que nós temos a necessidade e a condição de encarnarmos, porque se nós fôssemos mais evoluídos, nós já estaríamos encarnados num planeta de regeneração. Então nós escolhemos justamente essas dificuldades. E essas dificuldades nós temos que enfrentá-las. Se nós enfrentamos as dificuldades, nós temos que ter o quê? Como diz aqui Davi, né? Descansem no Senhor, nós temos que confiar. Nós temos que confiar no Criador. Nós que temos a orientação do plano espiritual, que nós temos justamente todas essas instruções, é muito claro para nós. A doutrina espírita é clara, é uma doutrina muito lógica. E a doutrina espírita, de tão lógica que é, às vezes nós nos esquecemos, como diz Joana de Ângeles, né? Nós estamos distraídos, nós esquecemos da lógica. E nós enveredamos, então, para as nossas opções pessoais. É onde nós estamos nos desviando, é onde nós estamos errando do caminho. Nós estamos caminhando, como diz Jesus, temos duas portas para escolher nossos ensinamentos. A porta larga, né, que é espaçosa e larga o caminho que nos leva à perdição, estreita, que é a porta, e apertado é o caminho que nos leva à salvação. Então nós temos justamente que entender e desenvolver a virtude da paciência para enveredar por esse caminho, que não é um caminho fácil de se trilhar. A doutrina espírita não traz milagres. O André Marosso, que é nosso colega lá da Casa André Luiz, e da TV Boa Nova, ele conta um fato que é fantástico, né? Eu sempre repito aqui para vocês. Eles fazem um trabalho, nós na Casa André Luiz, o grupo deles faz um trabalho no Romão Gomes Portão, né? Que é onde estão lá, é uma prisão especial, onde praticamente são militares que estão ali presos. E naquele dia, daquele trabalho, várias religiões fazem o grupo de trabalho com aqueles que estão ali, com os internos, né? E ele diz o seguinte, que no caso ele começou a notar que no grupo espírita existia uma diminuição muito grande de presentes. E viu que no grupo de evangélicos estava crescendo. Aí ele ficou curioso, ele foi perguntar para um deles, falou, escuta, tenho notado sua falta aqui, você não tem mais vindo aqui? Falou, André, eu vou te falar uma coisa, é complicado ser espírita, é muito difícil, sabe, o espiritismo ele não mostra uma coisa que amanhã você vai usufruir. Outras doutrinas não, outras religiões estão mostrando coisas mais assim, aqui e agora. É isso que nós estamos querendo, aqui e agora. E nós, como temos a consciência da doutrina, não podemos esperar o aqui e agora. Nós temos que entender que esses passos que nós estamos dando, tudo no universo se desenvolve de forma gradativa. Quanto tempo Jesus, nosso governador planetário, ele cuidou para a formação do nosso planeta, do jeito
no momento em que a Terra era uma poeira cósmica, não era nem formada ainda. Jesus cuidou disso, até da agregação das partículas para a formação do planeta, dos primórdios. Jesus acompanhou quando nasceram os primeiros princípios inteligentes aqui nesse planeta. Veja como é que tudo no universo é um processo. Não existe nada que aconteça de um dia para a noite. Então nós temos que desenvolver, não ter, né? Desenvolver a paciência de aguardar, né? Como diz aqui Davi, descanse no Senhor e aguarde com paciência. Vamos aguardar. As coisas vão acontecendo à medida que são necessárias, porque nós escolhemos tudo isso. Falar, não, eu não escolhi nascer nesse, tem dificuldades num lar, não escolhi para nascer nesse lar, não. Você não escolheu, você implorou para nascer naquele lar, porque ali é o seu campo de desenvolvimento, ali é o seu campo de trabalho, né? No capítulo 22 do Livro dos Espíritos, tem lá o item perfeição moral, virtudes e vícios. Na questão 909, especificamente no Livro dos Espíritos, né, Kardec pergunta o seguinte: poderia sempre o homem, pelos seus esforços, vencer as suas más inclinações? O que ele quer dizer com as suas más inclinações? As más inclinações são aquilo que nós esperamos de imediato, aquilo que nós queremos de facilidades. E facilidades nós não vamos ter. Não espere isso de promessa da doutrina espírita, porque não tem facilidade. Nós recebemos instruções, recebemos conhecimento, e a doutrina espírita, ela é pragmática. Ela não admite outro tipo de raciocínio, outro tipo de ideias dentro da doutrina. Porque não existe espiritismo à moda da casa, igual pizza à moda da casa, né? Qual é a receita da pizza à moda da casa? Alguém sabe? Cada pizzaria tem uma receita, né? E o espiritismo não é isso. O espiritismo é a doutrina espírita. Nós temos que seguir aquilo, os postulados de Kardec e aquilo que a espiritualidade nos trouxe de informações. Dos mundos espirituais constituídos, que temos a graça de conhecer agora, que com muito mais clareza nós vamos desenvolver a nossa paciência, sabendo que nós vamos, quando desencarnarmos, nós vamos ser acolhidos, desde que nós tenhamos o merecimento necessário por uma colônia espiritual. Na questão ainda 919, por favor, na questão 919, né, os espíritos esclarecem para Kardec que a vivência da paciência, o desenvolvimento da paciência nos solicita treino para o autodomínio. Não é verdade? Isso, nós temos que ter o autodomínio. O que Santo Agostinho nos esclarece na questão 919? Ele diz para nós nos conhecermos a nós mesmos. Conhece-te a ti mesmo. É o meio do nosso progresso espiritual. Quando Kardec pergunta qual é o meio mais eficiente para alcançarmos o nosso desenvolvimento espiritual, ele diz: um sábio da antiguidade já disse: conhece-te a ti mesmo. E o que dizia ainda, o que especifica ainda na questão seguinte, 919A do Livro dos Espíritos, Santo Agostinho diz o seguinte: nós devemos fazer um julgamento, nós devemos saber aquilo que nós gostaríamos que nos fosse feito e que não foi feito. E aquilo que deveríamos fazer para o nosso próximo, da maneira que gostasse que fizesse para nós. Então, o tratamento, justamente a paciência, a amorosidade, porque não existe paciência sem amorosidade, sem o amor, né? E aqui diz ainda: o primeiro passo para se desenvolver a paciência é se ter a compreensão. Se nós não compreendermos, né, por que as pessoas agem ou pensam daquela maneira, nós temos que compreender que as pessoas pensam de forma diferente. Nós somos individualidades. Temos que respeitar. Nós temos que ser pacientes. Se nós somos fraternos, a fraternidade quer dizer o seguinte: a fraternidade quer dizer abraçar. Fraternidade quer dizer ter amor. E amor sem alegria não existe. Então, se você é fraterno, você tem que transmitir alegria para aquela pessoa. Isso é fraternidade.
Fraternidade não é só o atendimento material. Fraternidade é principalmente, acima de tudo, o atendimento afetivo, espiritual, moral. Isso é fraternidade. E o segundo passo, ele diz o seguinte: manter o sentido de realidade. Não exagerar no que está acontecendo. Nós exageramos. Esse é o problema. A realidade é diferente daquilo que se julga, ou daquilo que se ouve, né? Apavorando-se, julgar com serenidade para saber o que fazer. Se num momento de dificuldade nós não tivermos serenidade, né, não desenvolvemos a paciência, nós não sabemos entrar para o terceiro passo, que é a ação. Nós temos que agir com serenidade. E a ação diz o seguinte: analisar o problema, ver a razão dos outros. André Luiz diz o seguinte: a pessoa, às vezes, no livro Sinal Verde, diz a pessoa às vezes parece ser o nosso adversário simplesmente porque pensa de forma diferente. E não é. Não é. Cada um tem o direito de pensar e julgar de forma diferente. A doutrina espírita é clara nesse sentido. Só não pode pensar diferente naquilo que é dos postulados da doutrina espírita. Senão estamos fazendo, de novo, o espiritismo ao lado da casa, igual pizza, né? É pragmático. E aí diz o seguinte: o exercício da paciência é fundamental para o bem-estar espiritual e necessita desenvolver outros estados mentais, como a obediência e a resignação. Existe um ponto chinês que diz o seguinte, né, que o mandarim, muito jovem, ele foi nomeado para um posto oficial, né? Era o primeiro trabalho assim muito importante dele, para esse posto oficial, né? E aí ele precisava de um suporte. Ele foi procurar um sábio. Aí ele colocou a situação para o sábio, disse que ele era muito inexperiente, muito jovem, e gostaria de ter uma orientação. Aí o sábio disse: para você alcançar o sucesso na sua função, é necessário ser paciente, em primeiro lugar, porque você vai lidar com o público, você vai lidar com decretos, você vai lidar com pessoas de alto escalão, você precisa ser paciente. Se você não for paciente, não vai ter sucesso. Aí, agradecido, o mandarim, assim, ele gostou muito daquelas orientações. Só que o sábio diz o seguinte: bom, tem o seguinte, para que você realmente tenha sucesso, existe um outro conselho, né? Disse o sábio: vou te dar um conselho, você tem que ser paciente. Bom, tudo bem, eu já disse, eu entendi. Mas tem um segundo conselho que eu vou dar para você. Você tem que ser paciente, muito paciente. O mandarim disse: sim, você me disse que tem que ser paciente, né? Eu já entendi. Mas tem um outro conselho. Você vai ter que ser paciente. Aí o mandarim respondeu para ele: você está pensando que o quê? Você está pensando que eu sou burro? Que eu não estou entendendo o que você está falando? Está vendo? É isso que você tem que fazer. Você não pode fazer. Você tem que ser paciente. Então, essa é a realidade. Às vezes, por uma repetição de fatos, nós esquecemos da paciência, que nós não perdemos, né? Nós esquecemos daquela virtude que nós estamos tentando desenvolver, né? Que é a paciência. Ainda o seguinte, né? Você tem que colocar para fora as emoções negativas, em primeiro lugar, para ser paciente, né? A irritação. As pessoas que costumam irritar-se, não é necessariamente só um problema físico, orgânico, é um problema comportamental. A irritação, tem pessoas que se irritam por irritar, né? Se irritam por qualquer coisa. Então, quanto maior a dificuldade, e essas dificuldades que nós escolhemos para vencer, porque nós escolhemos, isso não é por um acaso. Nós não estamos sendo castigados. Muito pelo contrário, estamos sendo abençoados pelo nosso Criador de ter desafios a enfrentar. Com paciência, com a paciência necessária.
E ainda voltando, mais uma vez, relembrando com os ensinamentos que a espiritualidade nos traz. A doutrina espírita, como disse lá aquele interlocutor para o nosso colega André Marusso, não é difícil. É muito difícil ser espírita, é claro que é difícil. Mas a porta é estreita. Você não vai para a porta larga, aí deixa. E não adianta dizer que vai ficar para a próxima encarnação, porque nós estamos perdendo uma oportunidade. Imagina quantos espíritos tem para encarnar. Imagina que nosso planeta está passando por um processo de regeneração. Fala, mas eu não vejo isso. Como não vê isso? Veja aqueles que têm olhos de ver. Estamos passando, sim, por um processo de regeneração. Nós estamos fazendo parte, nós somos atores desse grande teatro que é a modificação do planeta. Nós somos os atores principais. Por isso nós temos que justamente confiar. A fé sem esperança não é fé. Se nós temos fé, nós temos que ter esperança. E a esperança envolve uma série de coisas, né? Uma série de fatores. Compreensão, a paciência, né? Vencer o medo. Por que nós temos medo? Claro, existe medo, todos têm medo, de qualquer coisa. É normal. Nós temos medo de muitas coisas, mas nós temos que vencer o medo através, né, da nossa confiança no Criador. Né? Lembrando ainda, né, de Davi, no seu salmo, né, quando ele diz, o Senhor é meu pastor, nada me falta. Se nós entendermos assim, então nós estamos bem. Jesus caminha conosco e nós não entendemos. Como existe uma passagem muito interessante no Evangelho de Lucas, que são os peregrinos de Emaús, que quando Jesus foi crucificado, né, eles estavam a caminho de Jerusalém para Emaús, que fica mais ou menos uma coisa assim de 10 quilômetros, não muita coisa, longe de Jerusalém. E quando Jesus caminhava com eles não percebiam Jesus. E Jesus ia conversando com eles, falando das leis, falando das esperanças, dos seus ensinamentos. Aí eles chegaram para Jesus e falaram, mas você não sabe que o nosso mestre foi crucificado? Morreu o nosso mestre? Aí convida eles para sentar, convida Jesus para sentar, para comer. A hora que ele está, Jesus reparte o pão, a hora que eles vê, descobrem que é Jesus, mas aí já é tarde, Jesus já foi embora. Então assim somos nós. Jesus caminha do nosso lado. E às vezes nós não percebemos. A hora que vamos atentar para o fato de que Ele está conosco, ou esteve conosco, nós temos que recomeçar a jornada. Né? Então, meus queridos irmãos e companheiros, e Jesus fala de uma forma muito clara no profético Sermão da Montanha, né? Quando ele diz o seguinte: bem-aventurados os pacíficos, porque serão chamados filhos de Deus. Bem-aventurados os pacíficos, porque serão chamados filhos de Deus. Pacíficos de pacientes, pacíficos de fraternos, pacíficos de amorosos. E essa é a mensagem final. Lembrando que Jesus está ao nosso lado e que nós temos que ser pacíficos, pacientes e confiar sempre. Porque não adianta entender somente por palavras, nós temos que entender com o coração. E nunca escolher a porta larga. Porta larga não leva a nada. Nós temos dificuldades, sim. Vamos enfrentar as dificuldades, porque esse é o nosso papel, e esse é o nosso papel para a evolução desse nosso planeta. Além de que temos que atentar para a nossa evolução individual. Nós temos que ser o exemplo. Como Jesus disse, vós sois o sal da terra. E como sal da terra, nós temos que ser os exemplos para todos. Que Jesus nos abençoe, que possamos desenvolver a paciência,
não esquecendo de toda a bênção que nós temos, que é a doutrina espírita, não esquecendo de que a doutrina espírita é o cristianismo que está sendo revivido de uma forma lógica, de uma forma concreta, e que Jesus sempre está ao nosso lado. Não vamos chegar ao ponto final, como chegaram os peregrinos de Maús, para entender que Jesus... Aí eles falam para Jesus, fica conosco, porque já é tarde. Mas aí, pode ser tarde. Que Jesus abençoe a todos nós. Alguém tem alguma pergunta sobre o tema da tarde? Então, vamos passar para o Zé Roberto, para ele... Não tem também lá. Não tem, então... Né? Para você fazer as considerações finais. Muito obrigado, Silvia. Muito obrigado pela presença de vocês. Obrigado por aqueles que nos assistiram via internet. E justamente esperando que essa mensagem, que não é uma mensagem minha. A minha opinião não conta. O que conta é o que a doutrina diz. Aquilo que Jesus nos deixou como legado, né? Que possa ser uma semente, né? Se não for grande, que seja uma sementinha pequena, que possa germinar no coração de cada um, para que possamos contribuir, todos nós, na evolução desse planeta, bendito planeta Terra, que nos foi oferecido como uma oportunidade. Que Jesus abençoe a todos nós. Com essa mensagem, né, que nos traz, né, um instrumento que é um instrumento tão grande para a nossa reflexão, vamos nos recolhendo, procurar entrar em contato com o nosso mais profundo sentimento de amor, de fé e de esperança, a nossa centelha divina, onde habita o Pai, onde habita o nosso Criador. E assim, com muita gratidão, vamos dividir as bênçãos deste momento, a força que a fé nos traz e nos sustenta, com os nossos irmãos que não estão presentes. Vamos vibrando muita luz para o nosso planeta, envolvendo em luz e paz. Vamos pensando em Jesus, cuidando de todos os continentes, e que seus mensageiros estão levando o bálsamo do auxílio e do amparo para os nossos irmãos que se encontram em sofrimento extremo, que ainda perecem de fome, que perderam seus lares. Que o Mestre Jesus abençoe a cada um desses nossos irmãos e que seus mensageiros possam instruir e direcionar os recursos necessários para aliviar esses sofrimentos. Vamos vibrando muita luz e muita paz para a nossa pátria. Vamos visualizando o nosso país iluminado, pacificado, o nosso país harmonizado, pedindo que o Mestre Jesus possa iluminar a cada um dos brasileiros, assumindo as suas responsabilidades, levando em consideração os ensinamentos do Mestre Jesus. Que todos nós possamos ser fortalecidos no caminho do bem, no caminho do amor e no caminho da verdade. Vamos vibrando muita luz para os nossos lares, para os nossos familiares, pedindo que o Mestre Jesus nos fortaleça e que possamos voltar para casa com um propósito maior no bem, com o propósito do exercício da paciência, da cooperação, da compaixão, da fraternidade, fazendo o exercício de compreender e amar sempre cada vez mais.
E assim vamos vibrando também luz e paz para aqueles nomes das pessoas que se encontram na entrada da casa. Que os anjos guardiões de cada uma das pessoas citadas, junto com os mensageiros desta casa, possam atender, abençoando e socorrendo cada um desses nossos irmãos. E dessa forma vamos agradecer profundamente ao Pai, a Jesus, nosso Mestre Maior, pela oportunidade bendita de estarmos aqui, pelo amparo que essa casa representa, pela fé que nos sustenta e nos conduz. Muito obrigada. Gratidão e muito amor a todos. Graças a Deus.